Capítulo 4 Mistérios de Yellowstone. Passaram-se 7 dias, e corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente, um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar, através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença no aposento começou a apoderar-se de mim, como se fosse um alento, e olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo. E quando penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permite-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida. Sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio. E esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a mestria. Lembrai-vos sempre que o direito de comandar, que representa domínio, só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer. Porque quem aprendeu a prestar obediência à lei do Uno torna-se um ser de causa. E só esta causa, amor. Assim, por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiei para que proceda de vós somente o que é harmonioso. E não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estáis lidando com uma força, seja de que natureza for, a cada instante da eternidade, e de que sois sempre seu qualificador. Vim para vos levar numa importante jornada. Estaremos ausentes por 36 horas. Cerrai as cortinas de vosso quarto, fechai as portas e deixai vosso corpo no leito. Será guardado até vossa volta. Realizastes certo adiantamento interior, e tendes pela frente uma experiência e uma jornada muito interessante e agradável. Preparei meu corpo para deitar e logo permaneci em quietude perfeita. Um momento depois eu estava de pé, sobre o chão, fora do meu corpo, vestido com o mesmo traje dourado que usara quando da minha visita ao Royal Teton. A sensação que temos da espessura das paredes desapareceu, e ao atravessá-las a impressão era a mesma, que se experimentava quando se passeia através de um pesado nevoeiro, tendo as paredes perdido sua sensação de espessura. Dessa vez, tive perfeita consciência de estar atravessando o espaço. Não perguntei aonde iríamos, mas não demorou muito até que chegamos ao Royal Teton. Para o lado do leste, erguiam-se as altaneiras montanhas rochosas,
e atrás delas estendiam-se vastas planícies que um dia estaram, pujantes de vegetação semitropical, vivendo os seus habitantes em paz e abundância. Para as bandas do oeste, podíamos ver a Sierra e as montanhas Cascade, e ainda mais além, sobre a região costeira, cuja orla marítima será um dia completamente alterada. Para o norte, contemplamos do alto o Yellowstone, cuja maravilhosa beleza esconde da atual civilização americana seus antigos mistérios e prodígios. A palavra Yellowstone, pedra amarela, explicou Saint-Germain, tem sido arrastada através dos séculos por mais de 14.000 anos. Nessa época, a civilização de Poseidones atingiu um nível de conhecimento muito alto, porque um grande mestre de luz estava à testa do governo. Foi apenas durante os últimos 500 anos que sobreveio a decadência, quando o abuso da grande sabedoria de seus habitantes predominou. Dentro dos limites atuais de Yellowstone, que ainda são os mesmos de outrora, existiu a mais rica mina de ouro que o mundo jamais conheceu. Pertencia ao governo e grande parte de sua riqueza foi empregada para fins experimentais e de pesquisa em química, invenção e ciência em geral. Cerca de 60 quilômetros desse lugar estava localizada uma mina de diamante. As pedras daí extraídas eram os mais belos diamantes amarelos jamais encontrados no interior da Terra, antes ou depois desse período. Entre as gemas ordinárias dessa mina havia poucas pedras raras de extraordinária beleza e perfeição. Se convenientemente lapidadas, apresentavam uma pequena chama azul no centro que parecia luz líquida. Quando usadas por certos indivíduos, o brilho dessa chama podia ser notado a mais de 2 centímetros acima da superfície da pedra. Essas pedras eram consideradas sagradas e usadas somente nos mais altos e mais secretos ritos dos mestres ascensionados. 16 delas estão ainda mantidas em sagrada custódia pela Irmandade do Royal Teton e serão novamente trazidas ao uso em tempo oportuno. Foi por causa desses magníficos diamantes amarelos que o nome atual, Yellowstone, veio até nós. Fostes vós, meu filho, o descobridor de ambas as minas. Revelar-vos-ei os arquivos que são a prova física daquilo que acabo de vos dizer. Esses arquivos indicam a data de sua descoberta, o total da riqueza extraída, a duração do tempo empregado, a descrição do maquinário usado que beneficiava minérios refratários, recuperando 87% do seu valor, transformando o minério em barras quando ainda dentro da mina, o que tornava desnecessária qualquer operação na superfície, onde foram embarcados e a data de fechamento e selagem. Aqui estão as duplicatas dos arquivos. Na vida em Poseidones, viveis em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós, ambos, tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. Éreis um funcionário do Departamento de Minas e, devido a essa relação, inventastes e construístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes muito sobre as montanhas. Um dia, quando imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas, que mais tarde descobristes, abristes e transferistes para o governo. Com esta explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi,
embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entraremos na própria mina. Deixando o Royal Teton, tinha a perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço, até que chegamos a um certo ponto do parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi, apontando para um certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu e, dirigindo-se ao ponto indicado, aí colocou a mão. Num momento, encontramo-nos diante de uma porta de metal não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que o permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universal. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual de aparência. Desta forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros, de edifícios, de cidades soterradas, minas e câmaras secretas da grande ascensionada fraternidade de luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70.000 anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fazemo-los voltar à substância universal. Vedes, assim, que todo poder se torna um servidor espontâneo de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Na porta que defrontávamos, um relevo no próprio metal, estava a réplica da mão direita de um homem, mais ou menos ao nível dos meus ombros, tendo uma semelhança chocante com minha atual mão física. Colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força, disse Saint-Germain. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com toda a força. Lentamente a grande porta se abriu e ele continuou. Conservastes esta forma e este tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na porta pelo governo, em homenagem a vós, por terdes descoberto a mina. Esta mão é um modelo de vossa de há 14.000 anos. Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo afinal dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinarias de várias espécies feitas de um metal branco, imperecível, em tão perfeito estado de conservação como se tivessem sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nessa época antiga. O mesmo método será usado novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço e puxou uma alavanca. Logo veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer, ao nível de 60 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros. Paramos. Esta era a estação central e daí saíam 5 túneis, como os raios de uma roda. Eram todos perfeitamente cilíndricos e forrados do mesmo metal branco de que era feito o maquinário.
Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. O metal branco que estais vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve, mais duro que qualquer outro, inoxidável e imperecível. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas, que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora em vosso meio, nunca sonhadas até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Estas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam. Voltamos à estação e entramos num aposento de forma triangular, entre 2 túneis. Ao fundo havia vasos feitos do mesmo metal branco. Tinham cerca de 75 centímetros quadrados e 90 centímetros de comprimento. Saint-Germain abriu um dos vasos e me mostrou magníficos diamantes amarelos, não lapidados. Fiquei estupefato, tão lindos eram. Parece-me ouvir o leitor exclamar: pretendes dizer-me que essas pedras eram materiais? A essa pergunta perfeitamente natural responderei: sim, tão materiais como os diamantes que usais em vossos dedos hoje em dia. Outros vasos estavam cheios de pedras lapidadas, de valor fabuloso. Regressamos então à entrada da mina. Saint-Germain fechou a porta e selou-a como estava anteriormente. Ninguém, a não ser um mestre ascensionado, poderia distingui-la das rochas circunvizinhas. Elevando-nos do solo, cobrimos rapidamente os 59 quilômetros que nos separavam da mina de ouro. Desta vez, nos encontrávamos exatamente no cimo da montanha, perto de uma rocha de forma cônica que parecia perfeitamente maciça. Tinha cerca de 4,5 metros de diâmetro na base e talvez 3 metros de altura. Observai cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade, no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo para beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central, como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente
continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada ao nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros e era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro, extraídos de um veio de quartzo branco. Na galeria, ao nível de 120 metros, um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim novamente, disse: Meu filho, descobristes estas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrarei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclismo de há 12.000 anos se aproximava, e sabendo que as minas não seriam muito afetadas, prepararam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Em 7 períodos diferentes de vossas muitas encarnações, foram reavivados a lembrança e o processo de fazer esses assentamentos. Ainda os reproduzireis numa época presente, para a bênção de toda a humanidade. Isso explica vosso sentimento, desde a infância, no interesse pelos registros antigos de toda a espécie, significando também que muito teríeis que fazer na vida atual com trabalhos dessa natureza. Vinde, voltemos agora ao Royal Teton. Lá numa sala contígua ao grande salão de audiências estão os assentamentos a que me referi. É um local destinado à preservação de invenções e descobertas científicas. A sala onde estivemos, quando de vossa primeira visita, continha apenas registros das várias civilizações. Voltamos ao retiro e encontramos desta vez, pelo caminho do túnel, tal como na primeira visita. Acelerando os passos, atravessamos a segunda porta à direita da entrada, que se abria diretamente para a sala de arquivos científicos. Um espaço com cerca de 21 por 12 por 5 metros. Todas as paredes, o teto e o chão eram revestidos do mesmo metal branco imperecível, de que eram construídas as estantes e os recipientes. Saint-Germain puxou um dos últimos e me entregou o registro que eu fizera da mina de diamante. Fui capaz de ler novamente, mas desta vez recomendou-me que invocasse a divina presença e a deixasse revelar o completo conhecimento anterior de que eu era possuidor naquele tempo. O documento apresentava um histórico, claro, mas condensado, da descoberta e exploração da mina. Saint-Germain entregou-me, então, um outro rolo, onde constava a história completa da mina de ouro. Agora que vistes a prova material do que vos havia exposto, disse: desejo que saibas que nunca vos direi coisa alguma que não possa provar. Voltou-se então para mim, com um penetrante olhar que me atravessou por completo a mente e o corpo. Meu filho, continuou, procedestes bem e conservastes a calma e o equilíbrio
nestas recentes experiências. Muita coisa depende de vosso próximo passo. Focalizai toda a atenção em vosso unigovernante, próprio Deus interior, e não vos esqueçais de fixá-la nele. À luz do que ocorreu posteriormente, foi bom que ele me houvesse fortalecido por esse conselho. Com este aviso, conduziu-me através do grande salão de audiências, em direção à grande porta de bronze da parede ocidental. Colocando a mão contra ela, o painel moveu-se lentamente para cima até que entrássemos e depois se fechou atrás de nós. Parei, imobilizado de assombro, porque vi aquilo que a olhos humanos raramente é permitido ver. Se alguma vez foi permitido, e a cena conservou-se imóvel. Tão grande era a fascinação de sua beleza, prodígio e esplendor. Cerca de 3,5 metros diante de mim, erguia-se um bloco de ônix, branco como neve, de 90 centímetros de altura, com a base quadrada de 40 centímetros de lado. Nele pousava uma esfera de cristal cheia de luz incolor em contínuo movimento, com pontos fulgurantes que se projetavam de um lado para outro. A esfera emitia continuamente raios de cores prismáticas, a uma distância de cerca de 15 centímetros. Parecia feita de substância viva, tão constantemente cintilava. Do topo dessa bola de cristal brotavam 3 plumas de chama, uma dourada, outra cor-de-rosa e a terceira azul elétrico, alçando-se, no mínimo, à altura de 90 centímetros. Próximo à extremidade superior, cada um desses feixes de pluma, chama, inclinava-se como uma pluma de avestruz, bela, graciosa e em perpétuo movimento. A irradiação dessa esplêndida esfera enchia a sala toda, produzindo uma sensação de energia eletrônica que as palavras não podem exprimir. A luz, a vida e a beleza de tal cena ultrapassavam a capacidade humana de descrição. Avançamos para o extremo oposto da sala, onde havia lado a lado 3 esquifes de cristal contendo cada um corpo humano. Ao aproximar-me, meu coração quase parou de bater, pois dentro deles estavam as formas que Lotus, nosso filho, e eu usamos em uma antiga encarnação. Conheci-os prontamente porque Lotus conservava ainda alguma semelhança com aquele corpo. Mas os corpos de nosso filho e o meu tinham traços de maior regularidade e perfeição física. Mostravam todos a perfeição completa de um tipo quase igual ao dos antigos gregos. Expressavam tanta vida que pareciam estar apenas dormindo. Todos tinham cabelos louros, ondulados e vestiam roupagens de tecido de ouro, como as das figuras da tapeçaria. Bastaria um mestre ascensionado olhar esses corpos para ver registrada toda a ação vital por eles experimentada em suas encarnações físicas desde aquela época. Assim atuavam como espelhos para gravar atividades transitórias, deixando, contudo, sua perfeição original imutável. Cada esquife repousava numa grande base de ônix branco, do mesmo tipo daquele onde estava colocada a esfera de cristal. Eram cobertos também por tampos de cristal, que se ajustavam perfeitamente a encaixes existentes ao longo das bordas, mas que não estavam selados. Na tampa de cada um dos 3, em justa correspondência com o centro do peito dos corpos, via-se uma estrela de 7 pontas. Abaixo da estrela havia 4 hieróglifos. Na extremidade superior e colocada de um modo a ocupar exatamente o alto da cabeça, havia uma estrela de 6 pontas.
Dos lados, precisamente abaixo dos ombros, 2 mãos enlaçadas em sinal de cumprimento e mais longe, perto dos pés, uma tocha acesa, colocada de modo tal que a chama tocava a tampa do esquife. Essa chama permanecia dourada, fossem quais fossem as cores luminosas que fulgissem na sala. No lado oposto inferior, sob os pés, via-se uma estrela de 5 pontas. Todos os emblemas eram salientes como que cravados no cristal. Estes corpos, explicou Saint-Germain, pertenceram-vos em uma certa vida, quando deixastes a Cidade de Ouro para realizar um trabalho especial. Vossas experiências foram, então, terrificantes. Todavia foi tão grande o bem praticado nessa vida que um grande ser cósmico apareceu e ordenou que eles fossem preservados, até a ocasião em que pudesseis elevar vossos corpos e voltar à Cidade de Ouro. Ele deu instruções completas para a preservação desses corpos. Instruções essas que foram fielmente executadas, como vedes. Agora podeis todos compreender como é importante e necessário manter-se vivamente consciente do próprio Mestre Cristo interior, e nele profundamente centralizar-se, para que só amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar por meio da mente e do corpo, sempre. Nesse momento, uma luz deslumbrante e um tremendo poder lançaram-se através de mim, e meu próprio Deus falou: Grande Mestre de luz, Pai, irmão e amigo, ó poderoso Filho de Deus, um sempiterno amor anima, em verdade, o teu ser. E por ele atingiste tua bem merecida paz eterna e a mestria sobre os 5 reinos inferiores. O grande Deus interno, nestes teus filhos, a quem tanto amas, breve se manifestará em domínio plenamente consciente, para prestar, cada qual, todo o auxílio que há tanto tempo almejastes, pois cada um dos filhos de Deus tem de executar um serviço que ninguém, a não ser ele, pode efetuar. Eu invoco a grande luz do próprio coração de Deus, para te abençoar por todo o sempre. Enquanto essas palavras eram pronunciadas, resplandeceu um grande jato de luz, enchendo a sala, como um resplandecente arco-íris de luz vibrante. Esses pontos dardejavam cintilações por toda parte e a sala tornou-se um esplendor de luz irisada, palpitante de vida. Vede, meu filho, disse Saint-Germain, como podeis perfeitamente deixar se expressar o grande Deus interno, dentro em breve sereis capaz de fazer isso conscientemente e sempre que desejardes. Observai o efeito das estalactites no teto e a aparência branca prateada das paredes. É tudo feito de substância precipitada e a sala é mantida na mesma temperatura confortável todo o tempo. Dirigimo-nos para o outro extremo da câmara e paramos diante de uma arcada polida existente na parede. Saint-Germain colocou a mão sobre ela e uma porta se abriu, deixando ver um maravilhoso aparelho de metal branco para a fabricação dos registros. Na era em que estávamos entrando, continuou ele, muito equipamento que tem sido preservado será trazido para uso da humanidade. E desse modo, não será preciso palmilhar a estrada da invenção ou do descobrimento. Perguntei então, como é que neste reino e nas minas todas as coisas podem ser mantidas livres de poeira e com tão boa ventilação? É muito simples, explicou. Os mestres ascensionados usam para limpar e ventilar a mesma força mediante a qual geram calor,
luz e poder. A emanação de cada uma delas, passando através das minas ou câmaras, consome imediatamente todas as substâncias desnecessárias. Aproxima-se a segunda manhã, desde que deixastes vosso corpo, e devemos voltar agora. Saímos da câmara de audiências, pela porta à esquerda do tubo elevador, e uma vez mais estávamos sob a luz das estrelas. Regressamos velozmente ao meu quarto e um momento depois eu estava de novo em meu corpo. Saint-Germain, junto a mim, sustinha a familiar taça de cristal, dessa vez cheia de um líquido de cor âmbar. Bebi-o e senti-lhe o efeito vivificante passar através de todas as células do meu corpo. Agora, dormi tanto quanto vos seja possível, disse ele, e desapareceu. Devo ter dormido profundamente, porque acordei muitas horas mais tarde, completamente restaurado, com renovada força e vigor.